E você acompanha a partir de agora o fechamento do mercado junto comigo, com Rafael Lara e também com Gabriel Monteiro. E além disso, claro, as principais notícias do dia, os últimos movimentos aí da Bolsa do Brasil e do mundo e análise desses movimentos hoje com o Adriano Pires, né, que a gente vai repercutir aqui com ele sobre toda essa questão da crise hídrica no Brasil e do mundo. Mas antes disso, eu quero dar uma boa tarde aqui para o pessoal do nosso chat, que eu sei que tem muita gente que está nos acompanhando aqui desde mais cedo, já tem gente dando risada aqui com o professor Cabral, é claro, né? Porque senão não tem graça. O Caio está aqui, ficamos no aguardo dos 3 segundos. O Cabral, vocês já aprenderam, né? Ele nem precisa mais falar, inclusive, ele só simplesmente já congela. Mas é claro, a Nandinha lá do portal já agradece muito também, porque isso facilita o trabalho dela. Acho que isso tem dado certo por lá, para o pessoal do portal. O Alex Martins está dizendo assim, não pegou nem gripe. Pois é, não pegou nem gripe. Esse Rafael, sei não. Eu já falei que a gente tem que fazer aqui o IPO desses meninos, né? O Rafa 4, Gabi 3. Era Gabi 4, não, era Rafa 4, Gabi 3 mesmo. Isso que eu falei. A gente tem que fazer o prospecto, gente. Me ajudem aí, vocês aí no chat. Já vão deixando aqui o prospecto desses IPOs aí, para poder a gente ver como é que a gente avalia, como é que a gente lança isso aí no mercado, né? Como é que vocês estão olhando aí para o senhor Rafael Monteiro e também o senhor, aliás, Rafael Monteiro agora Lara e Gabriel Monteiro. Eu já tô essa dupla, eu já lancei Rafael Monteiro me pegou demais agora. Boa tarde para eles. Traz eles aqui na tela junto comigo pra gente falando aqui. Rafael Monteiro me pegou. Rafael Monteiro. Eu já lancei essa dupla faz tempo, então tá pronto. Agora já deu, agora já foi. Fala, Gabriel Lara, tudo certo? Tudo ótimo. Nessa terça? Tudo ótimo, Rafa. Nem sei se eu tô animado com essa questão aí de IPO, que é tanto IPO caindo, gente, é tanto IPO indo pro ralo, que eu já tô meio desanimado. Fala, não vai pra frente. Adiado pra 2022, gente. Só adiou pra 2022, porque o mercado não tá muito favorável, né? Uma volatilidade muito grande, então a gente precisa avaliar todo o cenário bonitinho. Né? Não dá para poder entrar em qualquer oferta assim, desse jeito. É verdade. Né? Mas não é qualquer oferta, né? Não é qualquer oferta, restrita, gente. Olha, aí, com baixíssima liquidez, vai por mim, ó. Eu adiei por um tempo aí o meu IPO, mas quando lancei, pronto, aí foi. Seu Gustavo já garantiu e aí no final das contas totalmente Gustavo ali, ele entrou na rodada ali do investimento em startup. Tá valendo ainda, a pena, né? pois é. O investimento para investidores qualificados. O Gustavo era um investidor altamente qualificado. Ele já comprou todas as ações do coração da grande Débora aí. Agora começa o Top Love aqui na BMC News. Vamos falar de todas as dicas do amor no mercado financeiro. Afinal, o Ibovespa está terrível, né? Não acompanha o Ibovespa, acompanha o Top Love. Não acompanha. Cadê a trilha do Tinder, da BMC Tinder, por favor, vamos lançar o BMC Tinder. Quem seria o par perfeito para Galangani? Olha isso, já estão falando do cabelinho na régua do seu Gabriel. A gente pode estar colocando isso no prospecto dele também. Olha só, aproveitei o feriado para dar um tapa no visual. Que isso, tem que voltar bonitinho. Vocês têm que tomar suco verde, topzera. Olha isso, né? Débora casa comigo, só tomo 2 loss por dia. Olha, Rafael Corrêa, infelizmente eu não vou poder aceitar essa oferta, porque o senhor Gustavo Bernardes já tomou conta aqui já tomou o coração, já. Aqui já foi aí o... Ele é bravo, hein? Se eu fosse vocês, não ficava passando esse tipo de cantada aqui perdido, não. Tá? Que aí ele vai... Ah lá, peraí. Daqui a pouco ele aparece por aqui. Um perfil aqui chamado Namorada do Gabriel, falando: Gabriel, eu te amo, meu amor. Olha, então, mas a galera o IPO do Gabriel também tá feito, gente. Já tem namorada do Gabriel, gente, por aqui. Como assim? Essa namorada do Gabriel vai ter que apresentar aí. Como é que é isso, Gabriel? Olha, eu acho que eu não conheço ainda, não tomei conhecimento. Ninguém tá conhecendo esse namoro líquido, né? O Bauman falava disso, não? Esses namoros digitais. Nem eu sei que isso está acontecendo. Ele fica me escondendo, disse aqui a namorada do Gabriel. Aí, bomba do mercado, não assume, hein? Gabriel. Ok, então. Você que parece um rapaz aí tão sério, tão... Ih, gente, depois vamos conversar com isso, vamos focar no fechamento do mercado, isso aqui vai virar casos de família, né? Então já vamos começar aqui atualizando o pessoal de como é que tá com o Ibovespa, como o Rafa vinha falando. Rafa, o Ibovespa tá subindo, não deu surpresa como aconteceu na segunda-feira com a gente, né? Então tá aqui, gráficos aqui do nosso Profit Pro da Nelógica, para poder a gente ficar por dentro de como que tá o mercado agora. Ibovespa sobe aos 113.693 pontos, subindo 1,35% agora. E aí a gente tem um dólar que nesse momento está caindo, virou o dólar que teve aí, né, um leilão suave agora nesse início da tarde, o Banco Central, né, intervindo aí para poder tentar dar uma segurada, porque o Ibovespa, esse dólar hoje bateu a casa dos 5,58, ou seja, quase ali beirando R$6, e como a Paula Moraes estava lembrando, hein,
Acho que foi logo no início desse ano, não lembro agora, mas o senhor Marcos Saravalli chegou a dar uma aliás, no segundo semestre, agora no início do segundo semestre, Marcos Saravalli chegou a dar uma repercutida aqui e soltar, né, soltar aí a provocação. Será que o dólar vai estar mais próximo a 6 ou aos R$5 de cotação? Eu não sei não, mas eu volto aí no dólar no final do ano bem mais próximo aos R$6, pelo jeito que tá. Pelo menos o leilão de hoje conseguiu segurar um pouquinho mais, agora o dólar está a 5,52. Olhando aqui para o nosso mapa de calor por variação, então eu vou aqui ampliar a nossa telinha para a gente ter uma noção. Olha lá, Banco Pan subindo, disparando, 9,82%. BID 11, 8,24% de alta, BID 4 também aqui mais de 8% de alta, né, recuperando um pouquinho aí das perdas do setor que a gente viu, que a gente assistiu na segunda-feira. Então hoje a gente tem aqui os bancos que também estão surfando aí também na galera da tecnologia, subindo junto aí. Pão de Açúcar sobe mais de 7% também, a gente também tem setor de shoppings aí, Iguatemi subindo mais de 4%, a gente tinha também BR Malls, aqui ó, BR Malls subindo 3,85%, JHSF aqui 3,73%, além disso a gente ainda tem o setor de varejo hoje, que vem subindo aqui junto ao Amer 3, lojas Renner também, que vai subindo aqui via 4% de alta nesse momento. Nas quedas, Vale, né, siderurgia e mineração e também petróleo, com a Prio aqui caindo 1,8%, né, depois que a gente estava acompanhando uma queda do setor de petróleo hoje, desde mais cedo o petróleo no mundo vinha caindo. Eu vou dar uma atualizada aqui só para a gente saber, né, Rafa, como que está essa commodity, porque ultimamente a gente tem acompanhado aí uma volatilidade muito grande do petróleo, mas parece que agora virou o negócio, o petróleo está caminhando aí para um fechamento aí numa queda, Brent caindo 0,20, com o barril cotado a 83,25, e o WTI numa queda aqui de 0,14%, com mais ainda o WTI mantendo a casa dos $80 aí de cotação para o barril. Com isso, vamos só dar uma olhadinha aqui, eu vou até abrir aqui o setor só de petróleo para a gente ver como que está agora o setor inteirinho. Olha lá, vamos lá, petróleo. Petrobras sobe 2,22% e, aliás, houve uma repercussão sobre privatização de Petrobras hoje, né, Rafa? Eu vou até dar uma resgatada aqui. Fala pra mim, lembra pra mim o que foi que aconteceu enquanto a gente está trazendo aqui, ó. Petrobras, Petro 4 sobe 1,06%, Petro 3 está subindo 2,18%. Lembrando que a gente tem queda da commodity, né? Com redução de estoques aí pelo mundo também. Prio 3 vem acompanhando essa queda da commodity, 1,80% agora de queda, mas outros papéis aqui do setor, 3R Petróleo está subindo 0,58%, Enalta mais de 1%, também a Ultrapar também subindo 2,62%. Como que foi mesmo essa história de Petrobras, Rafa? Só para poder a gente... A história da Petrobras, Débora, em relação hoje, né, ao presidente da Câmara dos Deputados, né, o deputado Arthur Lira, que falou hoje, né, ele falou que a Petrobras parou de investir em distribuir dividendos e também que ele começou a falar em privatização hoje à rádio CNN, né, nessa quarta-feira. Para o Arthur Lira, a Petrobras não pode apenas distribuir recursos para os acionistas. Abre aspas, ele afirmou que há uma política que tem que ser revista porque ela não é nem pública e nem privada completamente. Ela só distribui e escolhe os melhores caminhos para perfumar recursos para distribuir dividendos. Essa é a pergunta que tem que ser feita. Não seria o caso de privatizar a Petrobras? Não seria a hora de se discutir qual é a função da Petrobras no Brasil? Fecha aspas. Essa aí foi a grande declaração dele. Depois ele falou, inclusive, que, abre aspas, não há nenhuma coisa nem outra. Não é conversa de bastidor, nem para se mudar a política de preço, nem a sua diretoria. Ali funciona no automático. O Joaquim Lune Silva, presidente da Petrobras, disse que a empresa não faz política pública, ninguém está falando de programa social nem de política pública. Estamos tratando do monopólio absurdo do gás de cozinha e da falta de investimento energético. É uma empresa predominantemente pública e o que existe ali é uma política que precisa ser revista, porque atualmente só distribui os recursos aí, fecha aspas. Ele também cobrou ali, falando que quer saber o que aconteceu com o gasoduto que foi vendido a 90 bilhões de reais e o recurso não foi para a União, de acordo aí com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, aí, aspas fortes, né, Débora? Exatamente, que aliás eu até já saí atropelando, porque isso já era uma das notícias que a gente tinha para mais para frente um pouquinho, né, Rafa? Mas a gente também repete daqui a pouquinho para poder o pessoal ir acompanhando, às vezes chega alguém depois aqui na nossa transmissão, mas foi uma das coisas que realmente aí mexeram aqui no papel da Petrobras no dia de hoje, que mesmo a gente agora, nesse final de tarde aí, já tendo uma queda na commodity, a Petrobras
está conseguindo aí sustentar essa alta depois dessa fala aí do Arthur Lira, pelo menos é o que até então os analistas acreditam que tem ajudado a puxar aqui esse papel. Bom, continuando no cenário corporativo, vamos falar agora de PetroRecôncavo, né, que venceu aí o contrato de fornecimento de gás natural lá na minha terrinha, lá na Paraíba. Conta mais aí pra gente, Rafa. É isso aí, Débora. A PetroRecôncavo divulgou que foi declarada vencedora da chamada pública para aquisição de gás natural pela Companhia Paraibana de Gás, né, a PBGás, entre o próximo ano e 2023. De acordo com a companhia, a próxima etapa no processo será a celebração do contrato de compra e venda de gás para a entrega de 50 mil metros cúbicos por dia de gás natural a partir de janeiro de 2022 e 150 mil metros cúbicos por dia de gás natural a partir de janeiro de 2023. No documento divulgado ao mercado, a empresa afirma que, abre aspas, a PetroRecôncavo poderá designar a assinatura do contrato para sua subsidiária por Potiguar EIP e que será responsável pela produção e pela contratação do processamento e escoamento dos volumes contratados, fecha aspas. Para finalizar o acordo, a empresa terá acesso à infraestrutura de escoamento e processamento da Petrobras via Unidade de Processamento de Gás Natural, o PGN, em Guararé. Débora? É isso aí. Vamos agora falar do setor aéreo. É que a Gol anunciou novas rotas em parceria com a Voipass. Para onde vão esses novos voos aí da Gol, Gabriel? Bom, a companhia vai operar novas rotas partindo de Guarulhos, aqui em São Paulo, para Cabo Frio, no Rio de Janeiro, e para São José do Rio Preto e Ribeirão Preto, aqui em São Paulo também. Os voos serão comercializados exclusivamente pela Gol e operados pela companhia parceira Voipass. Para a Gol, essa conexão direta aí com Guarulhos garante aos clientes a capilaridade e conectividade com a malha toda a malha aérea da companhia para as mais diversas regiões do país. As vendas de passagens para esses 3 destinos começaram hoje mesmo, com voos saindo a partir de dezembro para a cidade fluminense e a partir de março de 2022, no caso dos municípios do interior paulista. Para essas operações, a Gol informou no comunicado ao mercado que serão utilizadas aeronaves ATR-72 com capacidade para 68 passageiros. Só lembrando aí que com essas rotas, Débora, a Gol amplia a base de atuação em território nacional, chegando a 64 destinos aqui no Brasil. E ainda falando do setor aéreo, a Latam Brasil informou que vai operar em outubro com 82% das ofertas domésticas de assentos da companhia em relação ao mesmo período de 2019, que é nível pré-pandemia. Se comparada a outubro de 2020, a oferta da empresa será 220% superior neste mês. Ao todo, serão 478 voos nacionais diários da Latam no país, o que mostra que a empresa está cada vez mais perto dos níveis pré-pandêmicos nos voos domésticos, de acordo também, claro, com o avanço do progresso aí da vacinação contra a Covid-19. A Latam disse que a retomada não é diferente para o internacional, apesar de um pouco mais lenta. Nesse caso, para acelerar as vendas de voos internacionais, a companhia incrementou a oferta para os próximos meses, de acordo com as recentes aberturas aí de fronteiras para os turistas brasileiros. E ainda neste ano, a companhia vai abrir mais 4 novos destinos no Brasil entre novembro e dezembro. Serão voos para Juazeiro do Norte, no Ceará, Jericoacoara, no Ceará, Petrolina, no Pernambuco e Vitória da Conquista, na Bahia, encerrando 2021 com 49 cidades atendidas no país, 5 a mais do que operava antes da pandemia, Débora. Maravilha, Gabriel. Bom, e ainda falando desse mundo corporativo, né, às vésperas aí de IPO, o Nubank registrou o primeiro lucro da história do banco. As receitas de intermediação do Nubank foram de 4 bilhões de reais no primeiro semestre desse ano, né, Rafa? Exatamente, Débora. O Banco Digital informou que registrou um lucro líquido de 76 milhões de reais no primeiro semestre de 2021, quando comparado ao resultado do mesmo período em 2020. As receitas de intermediação da empresa, ou seja, todo o dinheiro que entrou no Nubank, a partir das atividades principais no Brasil, foram de 4 bilhões de reais no primeiro semestre deste ano. Esse resultado demonstra um aumento de 91% quando comparado ao primeiro semestre de 2020. Além disso, né, Débora, a empresa encerrou junho de 2021 com mais de 41 milhões de clientes no Brasil, tendo um aumento de 25% em relação ao seu semestre passado e de 60% no comparativo anual. Com isso, a empresa teve um crescimento médio aí de 40 mil novos clientes por dia.
E, gente, para ter mais informações, acessem lá o nosso site, que tem uma matéria completinha sobre isso lá, além de outras atualizações do mercado, www.mbcnews.com.br. Essa matéria, inclusive, fui eu que fiz, aí foi em primeira mão que a gente recebeu esse resultado aqui, então para você não perder essa notícia e outras novas notícias que podem vir a impactar o mercado, já deixa lá, www.mbcnews.com.br, né, Débora? Exatamente, até aqui, ó, até abri aqui a matéria no nosso portal para poder o pessoal, né, que está assistindo aí, quem ainda não foi lá conferir o nosso portal, olha aí, ó aqui a fotinho do seu Rafael Lara, ele que fechou aqui, né, essa matéria aqui da Nubank, tá tudo bonitinho aqui, completinho aqui para vocês, com mais informações, tem outras notícias aqui, ó, que fica o tempo inteiro sendo atualizadas, se você ver aqui, ó, últimas notícias, tem notícia o tempo inteiro aqui, ó, Fed indica plano para redução de programas de compra de título, ou seja, tem notícia o tempo todo para vocês, aqui no BBC News, olha lá, olha a gente lá, que bonitinhos, né? Ai, que cuti-cuti, segundo o professor Cabral. É isso aí, vamos lá, gente, vamos falar de IPO aí, como o Gabriel falou aqui logo no início da nossa programação, né? Tem muito IPO aí sendo cancelado, dessa vez foi a Dori Alimentos, fabricante aí de doces, balas e snacks, que resolveu adiar os planos de entrar na B3 para início de 2022 e suspendeu o IPO. Mais um IPO aí adiado para a lista, né, Gabriel? Como a gente brincava aí no começo da edição, mais um, Débora. Notícia confirmada pela Comissão de Valores Imobiliários, a CVM, é que essa oferta que poderia movimentar em torno de R$1 bilhão foi sim oficialmente suspensa até 6 de janeiro do ano que vem. O pedido do IPO na CVM tinha sido feito em agosto, mas a piora das condições do mercado, tanto no Brasil quanto no exterior, está provocando a fuga de ativos de risco pelos investidores, ou seja, o pessoal aí buscando por mais segurança. A empresa planejava gerar caixa com os recursos dessa oferta primária para garantir o pagamento de debêntures e para sustentar os planos de crescimento orgânico, incluindo aí o desenvolvimento de novas linhas e o aprimoramento de canais de venda. Depois faria uma venda secundária, onde o fundo de private equity Aecon Investments deveria vender parte de suas ações na empresa. Com essa, já são mais de 60 ofertas de ações canceladas ou suspensas neste ano. Segundo a CVM, só uma informação para complementar aqui, Débora, para os investidores que estão assistindo a gente, o IPO da Dori é coordenado aí pelo Itaú BBA, pelo JP Morgan, pela XP e pelo Banco Safra. Débora? Maravilha. É isso aí, vamos agora às notícias internacionais. Aqui o Morgan Stanley elevou o setor imobiliário da China para atraente, embora os investidores estejam aí preocupados, claro. A gente vem falando bastante sobre isso aqui, né? Tá todo mundo observando de perto para ver se a Evergrande vai, né, realmente sobrecarregada de dívidas, entrar no default e também se vai haver aí o contágio em todo o mercado. Bom, a nossa correspondente Giovana Locatelli que vai contar mais detalhes sobre isso aí pra gente. Fala, Giovana. O Banco de Investimentos dos Estados Unidos acredita na flexibilização aí das regras por parte das autoridades que podem apoiar as ações imobiliárias chinesas. Segundo a analista de ações do banco Ellie Chen, acredita que os riscos de inadimplência e a fraqueza do mercado imobiliário foram amplamente avaliados em ações de propriedade. Ela diz, entre aspas, as ações de propriedades vão reagir às flexibilizações das políticas, o que parece um caminho mais provável agora. Lembrando, as ações de propriedades estão precificando parte desses riscos, né? E Chen ainda disse que esse risco sistêmico é administrável ainda, né? As incorporadoras imobiliárias da China cresceram rapidamente aí após anos de endividamento excessivo, o que levou as autoridades a implementarem políticas mais rigorosas. Essas políticas aí impõem um limite de dívida em relação aos fluxos de caixa, aos ativos e aos níveis de capital de uma empresa. E as coisas chegaram ao auge depois que a política começou a controlar a movimentação dos desenvolvedores. O desenvolvedor mais endividado do mundo, a gente acompanha, é a Evergrande, com uma dívida de mais de 300 bilhões de dólares, e isso está refletindo no mercado. Isso, inclusive, levou as autoridades a lançarem mão de medidas mais restritivas aí de financiamentos e também de compras de propriedades. As agências de classificação também rebaixaram outras incorporadoras chinesas, né, de propriedades, devido aos riscos de liquidez restrita e inadimplência. Mas, mesmo assim, Morgan Stanley acredita que a flexibilização das políticas
pelas autoridades é um caminho mais viável e que deve acontecer. E destacou aí algumas empresas, né? Eu tenho aqui esses destaques. O Morgan Stanley ainda diz que prefere empresas com uma forte visibilidade de lucros, fortes históricos de execução e também balanços mais robustos. E citou algumas empresas. Principais opções do banco são a China Poly Group, a Searland, Longfor e Sunac. E claro, a gente acompanha toda essa movimentação desses papéis. Giovanna Locatelli, dos Estados Unidos, para a BMC News. Obrigada, Giovanna. Bom, e também tem novidades sobre o leilão da empresa de água e saneamento do Rio de Janeiro, a SEDAI. Vou chamar o Rafael, que tem mais informações aí pra gente. Fala, Rafa. É isso aí, Debs. O edital de licitação do novo Bloco 3 de ativos da empresa de água e saneamento do Rio de Janeiro, a SEDAI, será lançado pelo governo estadual em 6 de novembro. E, por enquanto, 20 cidades decidiram aderir à concessão das áreas de distribuição de água, coleta e tratamento de esgoto. Vale lembrar que o leilão por completo está previsto para o dia 29 de dezembro deste ano. No primeiro leilão, em abril deste ano, 3 dos 4 lotes dos ativos foram arrematados por mais de 22,7 bilhões de reais. O lote 3, que na época era formado por apenas 7 cidades, não recebeu oferta. Agora, com a nova configuração do lote 3, a outorga mínima subiu para 2,6 bilhões de reais, sendo que o governo do Rio de Janeiro espera arrecadar mais de 4 bilhões para os cofres. Até a publicação do edital, novas cidades do estado podem aderir ao leilão. As 20 cidades que atualmente fazem parte do lote de ativos são Bom Jardim, Bom Jesus do Itabapoana, Carapebus, Carmo, Itaguaí, Itaperuna, Macuco, Natividade, Paracambi, Pinheiral, Piraí, Rio Claro, Rio das Ostras, Rio de Janeiro, na Zona Oeste, AP5, São Fidélis, São José de Ubá, Seropédica, Sumidouro, Trajano de Moraes e Vassouras. Débora? É isso aí. Bom, Rafa, a gente também tem declaração do presidente do FMI, da Kristalina Georgieva, não é isso mesmo, Isso, Rafa? Kristalina Georgieva. Ela exato, mesma. que afirmou aí que espera que membros atinjam a meta de transferir 100 bi dólares aí em reservas a países vulneráveis. Mas é o Gabriel que vai atualizar aí pra gente. Mas eu preciso ouvir essa pronúncia com o Rafa falando, Gabriel, rapidinho, porque a gente sabe que o nosso italiano, né, fala muito bem por aqui. Se eu não me engano, a Kristalina Georgieva da Ucrânia, eu acho. Não é possível. Georgieva, esse não é sobrenome, esse sobrenome tem que ser italiano, não é possível. Eu vou pesquisar isso agora, nesse momento, enquanto o Gabriel traz aqui a notícia. Por favor, Gabriel, vai lá. Débora, a diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional, FMI, a Kristalina Georgieva, como diz Rafael Lara, disse nesta quarta-feira esperar que as economias avançadas atinjam sua meta aí de transferir 100 bilhões de dólares dos 650 bilhões de dólares em reservas de emergência recém-criadas para os países necessitados. Georgieva disse que foi encorajada pela consideração do Conselho Executivo do FMI de um novo fundo de resiliência em sustentabilidade que permitiria aos países mais ricos doar ou emprestar sua parte dos novos direitos especiais de saque, os SDRs, para países que não sejam apenas os países de baixa renda, agora elegíveis para receber essa ajuda. A chefe do FMI disse que o fundo também está implementando medidas para aumentar a transparência sobre o uso de quaisquer SDRs. Débora? É isso aí, acabei de descobrir que ela é da Bulgária, tá, Rafa? Bulgária, né? Casada com o grande Kinokhinov. Bulgária, isso aí. Não é? Mas não é possível, mas essa Georgieva dela ainda não me conta. Mas em italiano seria Georgieva. Olha que bonitinho, gente, que coisa. Adora idiomas estrangeiros. Bom, vamos falar agora de política, né? A novidade é que o Arthur Lira quer colocar a PEC dos precatórios na frente da reforma administrativa, gente. Rafa, na semana passada o deputado Gu Mota já tinha apresentado o parecer da PEC, né, dos precatórios na comissão especial da Casa, né? É isso aí, Débora. Na semana passada, o deputado Gu Mota, do Partido Republicanos da Paraíba, lá sua terra, apresentou o parecer da PEC dos precatórios na comissão especial da Casa. O relatório propõe limitar o pagamento das sentenças judiciais ao teto de gastos corrigido pela inflação desde 2016, o que diminuiria a programação de cerca de 89 bilhões de reais para 40 bilhões no orçamento de 2022, o que abriria um espaço de aproximadamente 50 bilhões de reais.
Líderes partidários lembram que a proposta dos precatórios pode passar na comissão especial na próxima semana, mas só tem condições de ser aprovada em plenário se houver um acordo com a oposição, que por sua vez age contra a reforma administrativa. O presidente da Câmara deve condicionar a PEC a uma ampla maioria no plenário, de acordo com os interlocutores. Já a abertura de espaço no teto para o Auxílio Brasil, programa desenhado para substituir o Bolsa Família e para o aumento de emendas parlamentares em 2022, são vistos no Congresso como um apelo para a medida poder avançar. E aí agora, no comando da Câmara, a avaliação é de que as duas propostas são prioritárias para Arthur Lira, mas o ambiente para a PEC dos precatórios está mais favorável do que para a aprovação da reforma administrativa, já que as duas propostas enfrentam resistências de diferentes segmentos, como eu acabei de explicar. Débora? Bom, é isso aí. Bom, nessa mesma entrevista, o presidente da Câmara disse que a Petrobras deixou de fazer investimentos para distribuir dividendos. Foi aquela notícia que eu acabei até antecipando uma parte aqui, né, Rafa? Nem a Petrobras, inclusive, saiu aí, né, livre das críticas aí, inclusive, do Arthur Lira, né, Gabriel? Fala aí pra gente, de repente vai que alguém chegou agora a entender que o Arthur Lira estava falando sobre a Petrobras. É isso aí, Débora. O Arthur Lira estava empenhado aí em produzir notícias nessa entrevista. Ele fez uma crítica em relação ao monopólio da Petrobras sobre o gás de cozinha e ainda a falta de investimentos energéticos por parte da empresa. O deputado reforçou que a política da estatal tem que ser revista, já que a empresa não é nem pública e nem privada. E disse ainda, abre aspas, hoje a Petrobras só distribui, escolhe os melhores caminhos para performar recursos e para distribuir dividendos, fecha aspas. Ou seja, para o parlamentar, a companhia deixou de fazer investimentos para fazer distribuição de dividendos. E ao questionar se não seria o caso de privatizar a Petrobras, ele se antecipou às críticas e afirmou que o foco da discussão não é mudar a política de preços nem a sua diretoria. Débora? Isso aí, Gabriel. Bom, vamos nos despedir do Gabriel aqui, que inclusive tem, aliás, gente dizendo que se fosse ter uma rádio aqui na BMC, a voz tinha que ser do Gabriel. Agora não vou... Gente, concordo. O Gabriel podia ser atacado. Não vou mais achar aqui. Alguém falou aqui, ó. Quando sair a rádio BMC FM, o locutor principal deve ser o Gabriel Gogó de Ouro. Marcos Santos. E eu acho um absurdo ouro. o slogan da BMC, né, que passa aqui nas mudanças de programa, não ter sido o Gabriel que tenha gravado. Eu acredito que a gente tem que ter uma atualização aqui. Eu faço esse pedido, essa clemência aqui. Reivindicação. Tem essa reivindicação aqui, né, para ter um BMC. Informação que gera valor. É isso aí, rapaz. Entendeu? Eu preciso ler mais esses comentários aí do YouTube. Eu fico aqui sem o YouTube. Dá uma olhadinha, abre aí o chat. Não lê. Tem gente falando do meu cabelo, eu falei, é um caminho sem volta, cara. Gente elogiando minha voz. Eu acho que eu vou ter que sair ali. Eu vou sair agora, Débora. Eu vou ficar olhando. A gente libera você vai lá responder o pessoal no chat, tá bom? Certinho, Débora. Muito obrigado, amanhã realmente. Amanhã você volta com mais notícias. Pelo espaço aqui com você e com a Rafael Lara. Um abraço pra todos. Até amanhã. Inclusive, vai responder sua namorada lá, ó, que tá lá no chat. Que você não vai assumir ela, hein? Quer saber se vai assumir ela aí ou não, hein? Gabriel é muito mulherengo, né? Ele é o nosso Dom Juan da Faria Lima aqui. É isso aí, Gabriel. Um abraço. Até amanhã. Um abraço. Tchau. Bom, vamos continuando por aqui. O Rafa, eu tava dando uma olhadinha aqui. Uma última notícia saindo aqui pro pessoal. É que a previsão de menor demanda da OPEP já está ajustando aí o petróleo em baixa, viu? A previsão é de que os estoques globais de petróleo devem cair numa taxa mais rápida do que esperado, devido ao menor fornecimento no final de 2021. Isso acabou levando o Departamento de Energia dos Estados Unidos a elevar hoje as projeções para os preços em $10, as projeções divulgadas aí no mês passado. Né? O DOE estima que o Brent vai registrar uma média de $81 por barril no quarto trimestre. Aliás, isso a gente já está vendo agora, né? Inclusive, já para 2022, a expectativa é de que o Brent recue, né, para uma média de $72 o barril. Os dados tiveram aí um impacto pontual sobre os preços, que chegaram a subir momentaneamente, né? Mas logo aí voltará a recuar. Como eu falei mais cedo, eu atualizei a cotação para vocês do petróleo, que estava caindo. Inclusive, a gente tem notícias sobre isso no nosso portal, tem uma reportagem completinha também sobre isso lá. Vocês podem ir lá no nosso portal, acessar lá para poder ter mais informações sobre isso, né, Rafa? Porque o Brent fechou aí, realmente está fechando o dia aí em queda. Mais um leilão aí, mais um dia de pregão aí com volatilidade na commodity. Começou o dia em alta, disparou em alta, agora fechando numa queda. Exatamente, Débora. E olha, muita gente aqui do chat, de fato, o Rafael Correia, ele mandou um negócio aqui.
que é impressionante. Ele falou, faz isso não, o chat aqui é terrível. Olha, eu amo o nosso chat, eu amo a audiência, que eu dou cada risada absurda, mas de fato é um caminho sem volta. Você começa a ler aqui, ó, já tem gente perguntando se eu parlo italiano. Parlo. E né, gente aqui falando da Rádio BMC, pessoal já perguntando qual que é a cidade da Débora na Paraíba. João aí a galera Pessoa, falando... até respondi aqui pro Marcos. Então, é um caminho sem volta, né, Débora? Estão dizendo aqui que deve ter sangue do sertão, que eu deveria investigar. Eu não duvido não, hein, Marcos? Vai lá nos meus antepassados ali da família, quem sabe já tinha alguém ali vindo do sertão da Paraíba. Eu não duvido não, né? Mas será? Aqui esse trago programa, aqui o Top News, que é o único programa apresentado por 2 pessoas do Nordeste na casa, pois né? Você viu aí? Débora, sangue arretado aqui do Nordeste, tá por aqui. É isso aí, vamos lá, vamos bater um papo aqui com o nosso convidado, Rafa. A gente vai bater um papo hoje com o Adriano Pires, gente, que é CEO do Centro Brasileiro de Infraestrutura, sobre essa crise energética do Brasil e do mundo. Então aproveitem aí essa oportunidade para poder falar um pouco mais, né, explorar um pouco mais sobre isso. Eu já quero dar boa tarde aqui para ele, inclusive, ele já está aqui com a gente ao vivo. Eu quero explorar um pouquinho mais sobre essa questão da crise hídrica, a crise energética, não só, né, aqui no Brasil, mas como no mundo como um todo. A gente está vendo chuvas aí, né, voltando a acontecer, graças a Deus. Será que isso é suficiente? Então vamos lá, boa tarde aqui para o nosso convidado que já está aqui com a gente. Boa tarde, prazer estar com vocês de novo. Maravilha. Bom, vamos lá, vamos começar falando justamente aqui. Eu até já pedi para o pessoal aqui deixar perguntas para o Adriano, reforço aqui de novo, fica de olho aí, ou Rafa, chega a pergunta aí no nosso chat para o Adriano, tá, Adriano? Mas eu quero começar falando com você justamente sobre essas chuvas que a gente vem acompanhando, né? São Paulo esses dias também aqui viram há pouco tempo. Na semana passada o Marcos Saravalho até chegou a comentar aqui na nossa programação dessas chuvas, que elas não estariam precificadas ainda no setor, né? Com a própria crise hídrica já tinha sido bastante precificada. E aí isso poderia acabar abrindo algumas oportunidades para que a gente ficasse com isso no radar. Mas a pergunta que fica é: essas chuvas são mesmo suficientes para poder amenizar a preocupação com essa escassez de energia, né? E até já se falar em abolir a bandeira tarifária da conta de energia elétrica, como disse ontem à noite o presidente Jair Bolsonaro, né, durante uma entrevista. Assim, a gente tem registro de chuvas acontecendo, né, em vários locais aqui do Brasil, mas isso é suficiente? Olha, eu acho que não é suficiente não, está longe de ser suficiente. A crise hídrica é muito rígida, né? Está tudo seco, né? A terra é muito seca, a absorção pela água é muito rápida, né? O que está salvando o Brasil de racionamento é as térmicas, né? Hoje 35% da energia gerada no Brasil são térmicas a gás, térmicas a óleo. Isso é que está salvando o Brasil do racionamento. A gente tem que entender que mesmo que venha chuva, a probabilidade de você fechar o período seco com um nível de reservatório muito baixo ainda é alta, né? A gente está falando ainda de fechar novembro com nível de reservatório de 12%, 15%, o que é muito baixo, né? Outubro está dando 16,5% de nível de reservatório. Se você for pegar uma média dos últimos anos, nessa mesma época do ano, você estava com reservatório com quase 36%. Então, o que vai acontecer, na minha opinião, que mesmo que chova, nós vamos ter o período úmido, né, que se inicia aí final de novembro e vai de dezembro até março, com as térmicas ligadas, porque o governo não pode abrir mão dessa térmica, porque é a térmica que ajuda a encher reservatório. Por quê? Para a gente chegar em abril do ano que vem, que é o início do período seco, um nível de reservatório razoável. A gente não pode começar abril do ano que vem, e existe esse risco hoje, com reservatório abaixo de abril de 21. Aí você teria 22 com problemas maiores ainda do que 21. Então a situação, essa chuva aí não resolve nada por enquanto. A gente continua com um sinal de alerta, melhorou um pouco. Mas também, além da térmica, que tem ajudado antes da chuva, é que a economia também não está crescendo, né? E pode ser que 22, esse PIB que está se prevendo para 22, todo mundo está com previsões muito pessimistas de PIB em 22, ajude também a gente não ter problema de falta de energia em 22. Né? Se a gente olhar os últimos 10 anos, nós não tivemos aí grandes problemas de abastecimento de energia elétrica porque a economia cresceu abaixo de 1%. É isso que tem salvado o Brasil de racionamentos e parece que agora a gente vai ter outra vez esse mesmo evento, ou seja, a economia com taxa de crescimento baixa vai salvar o país de racionamento, não as políticas do setor elétrico. Agora, hoje, nesse momento,
volto a repetir, o que está salvando o Brasil do racionamento são as termoelétricas. Questão assim, é como que a gente pode evitar novas crises de abastecimento? Porque esse problema no Brasil é muito antigo, né? Em 2014, por exemplo, eu lembro da gente ter passado por uma crise, né, com racionamento de água, inclusive em vários lugares do país. Eu mesma fiz várias reportagens sobre isso. Então, quais avanços seriam? Isso não só em 2014, isso aí é uma coisa de longa história. Quais seriam os avanços necessários para poder parar de depender desses ciclos de chuva que eventualmente geram essas crises aqui no Brasil? Olha, o que a gente tem que fazer é diminuir a nossa dependência do clima, né? A matriz elétrica brasileira é muito refém do clima hoje, né? Lembra que em 2001, 2002, quando teve racionamento, 80% da energia gerada no Brasil dependia da água. Depois melhorou um pouco, 14, 15, nessa crise que está falando, já era 65%, número que se repete agora em 21 e 22. Mas, de todo modo, você tem um país com a complexidade brasileira, dependendo de 60%, 65% da água para gerar energia elétrica, não dá, né? A gente tem que ter uma dependência menor da água. E antigamente, antes da ministra Marina Silva proibir a construção de hidrelétricas com reservatório, quem fazia a regulação do sistema elétrico eram as hidrelétricas com reservatório. Como foi proibido de construir essas usinas, acho que o grande dever de casa, para a gente evitar essas crises recorrentes, né, que a gente tem nos últimos 20 anos, nós temos que trazer confiabilidade para a matriz elétrica brasileira. E essa confiabilidade ela vem com térmica, né? Térmica a gás natural, aí no curto prazo, médio prazo e médio e longo prazo, acho que nós precisamos de um pouquinho mais de energia nuclear na matriz elétrica brasileira. A gente não pode ficar dependendo tanto do clima. Se você colocar na base do setor elétrico uma geração de energia a gás natural, algo como 12 gigawatts, você poderia gerenciar melhor a água do reservatório, sempre pensando que a água cada vez mais tem uso múltiplo, né? Irrigação, saneamento, turismo, né? E você também usaria essas térmicas na base para servir como uma espécie de bateria virtual para que eu possa expandir a fonte eólica e solar sem colocar em risco desabastecimento de energia, né? Sempre bom lembrar que essas usinas a fio d'água, eólica e solar, eu chamo de energias indisciplinadas, elas não são despachadas como a térmica. Elas dependem da natureza para gerar. Se a natureza não permitir, elas não geram. E o Brasil, quer dizer, tem que tirar essa situação de ser refém do clima para gerar energia elétrica. E é isso que eu acho que é o dever de casa. Então, uma matriz elétrica mais diversificada, mas colocando dentro dessa matriz térmicas que vão trazer a confiabilidade no abastecimento de energia elétrica. Não quero dizer com isso que eólica é ruim, solar é ruim, não. A gente precisa de todas as fontes. Cada fonte tem um atributo. A gente tem que usar esses atributos e construir uma matriz mais diversificada, porque senão a gente vai ficar sempre nessa situação. Para de chover, todo mundo entra em pânico se vai ter energia elétrica, né? Para de chover, se vem, como esse ano, uma perspectiva que existia anteriormente, crescimento econômico, o desespero aumenta mais ainda, né? Não podemos ter o setor elétrico como ponto de estrangulamento a uma retomada de crescimento econômico. Para isso, a gente precisa fazer esse dever de casa, que é diversificar a matriz elétrica brasileira. Agora, assim, levando em consideração, como você acabou de falar, né, que a nossa dependência ainda de água é a mesma do que a gente viu lá em 2002, se não me engano, que você tinha comentado, 2014, aliás, desculpa, a mesma dependência do que a gente viu em 2014 é a mesma dependência que a gente tem hoje em níveis de reservatório e tudo mais, geração de energia para suprir a necessidade do Brasil. Em 2014 a gente teve, né, racionamento de energia, racionamento de água, inclusive, em vários lugares. Agora o governo diz que não vai ter racionamento e bate nessa tecla, não teremos racionamento. E aí, na sua opinião, vai chegar uma hora que não vai ter jeito mesmo? Vai ter que ter, porque o cenário, então, é praticamente o mesmo que a gente está vendo, né? Eu acho que fica difícil falar que não vai ter racionamento, até porque o racionamento vai depender muito de variáveis que não estão sob controle do governo, né? A gente deu sorte esse ano, por exemplo, que a gente está tendo uma temperatura amena, né? Em pleno outubro aí, no próprio Rio de Janeiro, onde eu moro, por exemplo, a temperatura está em 23 graus, à noite vai para 18 graus, então não estão precisando nem ligar ar-condicionado. Isso ajuda. Quer dizer, temos também que torcer que venha chuva, né? Veio uma chuvinha agora em outubro, né? Mas hoje mesmo a gente já está vendo o anúncio que o fenômeno lá, Laninha, está chegando no Brasil. Laninha
pode reduzir o volume de chuvas no período úmido, né, de dezembro até março. Vamos ver como é que vai ficar, mas é outra variável que depende da vontade do governo. E, por fim, quer dizer, a questão do crescimento econômico, né? O país crescendo consome mais energia, o país que não cresce consome menos energia. Então, tem uma série de variáveis que dependem do governo. O que depende do governo é o que ele está tentando fazer, que é ligar as térmicas, né? E essas térmicas, como eu disse anteriormente, é que estão salvando o Brasil de racionamento, é tentar gerar mais energia. Mas eu acho que essa questão da diversificação tem que ser feita. Eu acho que o grande erro do planejamento energético brasileiro, em particular do planejamento elétrico, foi não ter diversificado as fontes de energia primárias que geram energia elétrica e ter colocado fontes com maior confiabilidade. Se você tivesse colocado essas 12 gigawatts há 5, 6 anos atrás, rodando 70%, 80% do tempo no Brasil, hoje, mesmo com pouca chuva, você não teria nenhuma probabilidade de ter racionamento. O governo está se atentando para isso. Ele está agora, já está programado, né, a realização de um leilão de capacidade no final do ano, que seria um leilão para comprar potência, né? Eu falei para você também anteriormente, você não consome energia de maneira linear durante o dia todo. Chega a determinados momentos do dia, você tem picos de energia. E aí você precisa de potência para atender esse pico. A eólica solar e a usina hidrelétrica sem reservatório, ela não gera potência, ela só gera energia. Então o governo vai fazer um leilão agora de capacidade, que é importante. Depois, a partir do início do ano que vem, ele deve leiloar aqueles 8 gigawatts que entraram na lei da Eletrobras, que também é muito importante, que esses 8 gigawatts não é comprar potência, é para comprar mais energia, porque essas usinas, pelo que está na lei, vão ter que gerar pelo menos 70% do tempo. Então, com esses dois tipos de leilões, a gente vai poder evitar, né, racionamentos futuros, vai depender menos da água e não vai transformar o setor elétrico em barreira a crescimento econômico. Agora, isso demora, né? A energia tem uma inércia. Então, você vai... o leilão da Eletrobras, a primeira usina de 1.000 megawatts, vai entrar em operação em 2026. Os leilões de capacidade também demoram a gerar energia. Então, a gente vai ter ainda que atravessar um período aí complicado, né? Complicado por quê? Complicado se você tiver efeito climático ruim, como teve esse ano, né? E também se a economia tiver uma retomada de crescimento. E a gente espera que haja certa retomada de crescimento. O Brasil precisa voltar a crescer, principalmente depois dessa período de pandemia, nível de desemprego alto, queda de nível de renda. Então, nós temos que voltar a crescer, e para isso a gente precisa de energia. Sem energia, a economia nem brasileira, nem mundial consegue crescer. Agora, falando do cenário internacional, né? Porque ultimamente, além do Brasil, temos crise energética no mundo, principalmente na China. Qual que é o impacto dos consecutivos aumentos nos preços aí sobre essa cadeia produtiva? A gente está vivendo, né, um mercado com muita turbulência, né? Muita gente até vendo um certo colapso nos mercados de energia, né? Com aumentos assim, surreais dos preços, né? O petróleo ultrapassou os $80, o gás natural sendo vendido a 26, 25 dólares o milhão de BTU. Se a gente for converter esses 25 dólares milhão de BTU para equivalente a petróleo, é como se o barril de petróleo tivesse a $200, né? E isso tem duas explicações. A primeira é a pandemia, né? Na pandemia você reduziu muito a oferta de energia, né? Porque o PIB mundial despencou, e quando você volta com crescimento agora em 21, a oferta volta de maneira mais lenta do que o crescimento da demanda, né? Energia você não liga e desliga, né? Você tem uma inércia para voltar. Agora, o que preocupa também é que essa volta da oferta pode não ser suficiente para atender a demanda e os preços continuarem elevados. E aí a explicação vai um pouco na questão da transição energética, né? A transição energética talvez esteja sendo feita de uma maneira muito assodada, né? E a gente ainda precisa muito de combustível fóssil. E a transição energética meio que demonizou os combustíveis fósseis. O que você está vendo na China, por exemplo? A China sempre consumiu muito carvão. Com a pandemia, você reduziu o consumo de carvão, e a China também tem as suas metas lá para atender o meio ambiente. Aí vem a retomada do crescimento, e as energias que poderiam substituir o carvão, elas não geram a energia suficiente para atender esse crescimento da demanda. Então, na China hoje você tem cidades, inclusive regiões que está faltando energia. Isso acaba se refletindo no preço. Então, por isso você está vendo os preços subindo muito.
E preço de energia subindo muito traz de volta também a inflação, né? Ao trazer a inflação, ele traz de volta o quê? O aumento de juros também para combater a inflação, e isso pode levar, e já está se falando muito, que 2022, que era esperado ser um ano de grande crescimento na economia mundial, pode ser um ano de recessão em função aí desse cenário de energia muito alta e até de falta de energia para que você consiga atender, né, esse crescimento econômico. Então a gente tem que talvez repensar um pouquinho esse ritmo da transição energética, né? Porque o que acontece de fato é que o consumo continua crescendo, né, principalmente com a volta da economia, e por questões ambientais você cortou oferta, né? Não pode carvão, não pode gás natural, não pode óleo, não pode nuclear, e aí você faz o ajuste via preço. É isso que a gente tem que entender, que precisa ser resolvido de uma maneira um pouquinho mais racional, né? Não dá para ter transição energética com falta de energia. A transição energética não pode trazer inflação de volta, né? A gente está vivendo até, eu sempre coloco, um fenômeno até parecido, logicamente, com outra característica, do primeiro e segundo choque do petróleo. No primeiro e segundo choque do petróleo, a OPEP, né, usando seu poder de cartel, aumentou muito o preço do barril, com isso reduziu a oferta de petróleo no mundo. Naquela ocasião, o petróleo praticamente era a única fonte de energia que o mundo tinha. Qual foi a consequência disso? Aumento de inflação, né? E aí, na época, o presidente do Federal Reserve americano, Paul Volcker, um economista muito conhecido, ele promoveu o que se chamou naquele momento de o contra-choque do petróleo, que foi dobrar os juros americanos. Então, vivendo uma situação parecida, né, por motivos contrários, né? Agora, a queda de oferta não é os árabes estão fazendo, mas a queda de oferta está sendo também colocada por essas restrições ambientais aí de que uma série de fontes de energia não poderiam mais gerar energia. Não quero dizer com isso que eu sou contra a transição, acho que a transição energética é um fato, eu acho que a gente tem que ter muita preocupação com essas mudanças climáticas, né? Mas talvez a discussão é o ritmo que está acontecendo. Outra coisa também é que se a gente chega à conclusão que tem que cuidar do clima, se quer rapidez para cuidar do clima, se é urgente, eu acho que não é cortando oferta de energia que você vai resolver. Eu acho que você tem que restringir demanda. E aí, se você for por esse lado de restringir demanda, vamos ter uma situação que o mundo vai ter que crescer menos daqui para frente. Então, a gente tem que encarar essas realidades, né? Não dá para manter uma taxa de crescimento elevada cortando oferta de energia. Não dá para cuidar do clima com rapidez sem restringir demanda. Então, nós temos aí um dilema que a gente tem que enfrentar e ver o que realmente a gente quer, né? E restrição de demanda, quem tem que fazer restrição de demanda são os países desenvolvidos, né? Estados Unidos, Europa, né? Brasil, principalmente a África, não dá para restringir demanda de energia elétrica, já que o consumo per capita é muito baixo, não dá para reduzir mais ainda. Quem tem consumo alto são os países desenvolvidos, então a política tem que vir da parte deles. Maravilha. Adriana, eu vou só pedir um minutinho para que você fique aqui conosco, enquanto eu vou com o Rafael Lara, que ele tem atualizações aqui sobre a PRIO. Tinha o pessoal aqui no chat, né, Rafa, pedindo para poder a gente dar uma olhadinha o que estava acontecendo com o papel. PRIO que eu estava dando uma acompanhada, que inclusive está caindo aqui no tanto. Entrou em leilão. Exatamente, entrou em leilão. O que está acontecendo, Rafa? Você conseguiu falar com a assessoria? Consegui falar com o próprio departamento de relação com o investidor, né? Saí aqui rapidinho do ar. A gente aqui bom da BMC é isso, né, Débora? A gente pega, já sai, já corre ali, já liga, já fala, a gente traz informação fresquinha aqui para quem está nos assistindo. Você só tem aqui na BMC News isso, em qualquer outro lugar você não teria. Bom, falei lá com o departamento de RI deles, liguei lá e perguntei se aconteceu alguma coisa, se tem alguma notícia nova que impulsionou isso daí. Eles falaram que não tem nada novo no radar aí da PetroRio, pelo menos oficialmente, né? E que quando houver, se houver, vai ter fato relevante no mercado. O que aconteceu mesmo aí é que alguém que tinha uma posição alta aí resolveu vender suas ações e por isso entrou aí em leilão aí de queda, né? A ação da PetroRio, que estava caindo 1,80% e agora está caindo aí 3% nos últimos minutinhos de mercado. Então aí informação fresquinha aqui para o investidor. De acordo com a PetroRio, né, de acordo com o Departamento de Relações com Investidores da PetroRio, não tem nada novo aí que motive essa venda aí. É uma decisão de alguém que tinha essa posição aí, ou alguém, né, enfim, algum fundo, enfim, que decidiu vender. Débora? Boa realização, inclusive, né, Rafa? Mais de quase 899 milhões aí
né, no papel aí de volume de negociação negativo hoje. Bom, enquanto isso, a gente segue com o Ibovespa subindo, tá, gente? O Ibovespa está aqui mirando nesses 114 mil pontos, mas ainda não conseguiu sustentar lá, 113.497, alta de 1,17%. E Rafa, você tem perguntas aí para o nosso Adriano também, o nosso entrevistado? Eu tenho sim. Adriano, agora novamente seja muito bem-vindo aqui ao BMC Top News, uma honra tê-lo aqui com a gente. Olhando para o cenário global, que falta ao setor elétrico mundial para evitar essas crises aí quase que simultâneas nos últimos anos? A gente tem sempre falado nessa crise de energia aí para cima e para baixo, não só aqui no Brasil, mas como no mundo inteiro. O pessoal está pecando no mesmo ponto? É algo de alguma maneira vantajoso para alguém? Explica aí para a gente, por favor. Olha só, o que está acontecendo, né, é que o mundo está cada vez mais eletrificado, né? Isso é um fato, né? Eu sempre coloco que o objeto que você não consegue viver sem é a tomada, né? Ninguém vive sem uma tomada hoje, né? E a oferta de energia, ela não está acompanhando esse crescimento grande da demanda, né? Não está acompanhando, pelo que eu te falei anteriormente também. Você tem hoje um corte em oferta. Pela questão ambiental, você não pode ofertar energia do carvão com a quantidade que anteriormente era feito, de óleo, de gás natural e mesmo nuclear, que não é um combustível fóssil, também os ambientalistas têm muita restrição em relação à questão nuclear. Então a gente tem que ver o que a gente faz. Eu acho que transição não se faz cortando oferta, se faz, na minha opinião, restringindo demanda. Acho que transição deveria também se focar muito em aumentar a eficiência energética de todos os aparelhos, de unidades industriais, né? Que isso é a maneira melhor de você evitar impacto ambiental. Então, você tem que tomar decisões de planejamento. Acho que os planejamentos têm sido equivocados, né? E você tem que optar. Se a gente está num momento de eletrificação grande e a gente quer aumentar, precisa de mais energia, temos que voltar a discutir, por exemplo, a nuclear. Nuclear é uma energia que você consegue gerar muito, né? E não é hostil ao meio ambiente, ela não emite gases, né? O gás natural é fóssil, mas é o fóssil mais limpo. Acho que também ele é chamado a energia da transição, não é à toa, né? Então é isso que a gente tem que olhar. Acho que as crises energéticas que acontecem no mundo, em particular no Brasil, são crises oriundas de um planejamento energético equivocado, né? As pessoas não estão conseguindo ler direito o mundo como ele é, né? E eles querem que o mundo seja como eles gostariam, né? E não é assim que funciona. E aí, quando você vem momentos como o atual, onde você teve um crescimento, está tendo um crescimento grande da demanda, né? Você está saindo de uma pandemia onde a oferta realmente caiu, aí você tem esses fenômenos que a gente está vendo de elevações grandes no preço do gás natural, no petróleo, né? E você também, isso está afetando toda a cadeia produtiva, né? Você está vendo aí um processo disruptivo, né, em toda a cadeia produtiva. E mesmo as energias, né, o planejamento tem que olhar isso, as chamadas de energias renováveis, elas também acabam sofrendo com a mudança climática, né? É seca no Brasil, muito calor esse ano teve na União Europeia, né? E você tem efeitos que, por exemplo, na União Europeia, há 2, 3 semanas, você viu o preço do gás aumentar 300%, porque a energia eólica caiu a geração com energia eólica porque diminuiu o vento, né? Outra vez, o vento depende da natureza. Então, essas coisas que a gente tem que começar a olhar de uma maneira, vamos dizer assim, mais holística, né? Porque senão a gente vai transformar esse setor de energia, como está acontecendo agora, como um vilão da economia, né? Porque ele que está trazendo de volta uma inflação alta e vai trazer de volta uma recessão em 2022. Uhum. Bom, Adriano, e as empresas de transmissão de energia também são diretamente afetadas por essa crise, né? O que fazer para poder driblar isso, né? Se é que tem como? Olha, a transmissão de energia no Brasil, ela tem tido muito investimento nos últimos anos. Os leilões têm sido de muito sucesso, né? E a transmissão, ela tem também ajudado nesse momento para não faltar energia, né? O sistema brasileiro de energia elétrica é um sistema integrado, né? Lá em 2001, 2002, quando teve racionamento, além de não ter térmica também, você não tinha um sistema de transmissão tão robusto como você tem hoje. De qualquer forma também, a gente tem que repensar essa questão da transmissão,
porque a transmissão ela tem sido um dos fatores que tem mais elevado a tarifa de energia elétrica no Brasil nos últimos anos, né? Então, acho que a gente tem que começar a tentar minimizar também investimentos em transmissão. A própria energia renovável, eólica, solar, elas têm colaborado para aumentar mais a linha de transmissão, mas elas usam a linha de transmissão de uma maneira ineficiente, né? Como elas não geram o tempo todo, você acaba construindo uma linha de transmissão que às vezes é utilizada metade do tempo, 70% do tempo, e acaba impedindo até que outras fontes usem essa mesma linha. Então, nós temos a térmica também, a gás natural, ela tem essa vantagem que você pode construir ela do lado centro de carga, né? Evitando aí construção de linha de transmissão. A própria energia solar também foi meio distorcida, né? Porque a grande vantagem da energia solar é a geração distribuída. No Brasil, se criou as tais fazendas solares, que levam energia solar de Minas Gerais para São Paulo, por exemplo, e precisa de linha de transmissão. E a geração distribuída é exatamente um movimento mundial importante e que tem como grande vantagem você evitar a construção de linha de transmissão. Então, acho que essa questão da transmissão, a gente também precisa, no Brasil, de rediscutir, porque eu acho que está se investindo excessivamente em transmissão. Você poderia diminuir esse investimento de transmissão e, ao mesmo tempo, não abrir mão da segurança de abastecimento. Perfeito. Agora, Adriano, eu queria falar um pouco com você sobre os avanços regulatórios sobre energia solar no país, né? Você acha que a matriz tem um certo potencial de grande crescimento ou é apenas uma fonte complementar de energia? Eu acho que a solar ela tem grande potencial de crescimento, né? O Brasil é um país ensolarado, né? Lógico que ela também vai ser... Eu acho que as energias, né, elas devem ser sempre encaradas como complementares. Eu acho que você não vai ter mais no mundo uma energia monopolista, né? Se você olhar a Revolução Industrial Inglesa, o carvão mineral era uma energia monopolista. Depois o petróleo foi uma energia monopolista do século XX, né? Não é à toa que o automóvel foi uma indústria do século XX. Então, acho que agora você não vai ter mais energia monopolista, você vai ter matrizes energéticas, matrizes elétricas diversificadas. E aí você precisa diversificar usando o atributo que cada fonte tem. Eu sempre coloco que não existe energia ruim. O ruim é não ter energia. Então, nós temos que construir uma matriz diversificada com atributo. No caso da solar, o grande atributo dela é essa questão da geração distribuída, que você pode gerar energia na sua casa, ou na sua fábrica, ou na sua fazenda, sem construir linha de transmissão. Eu acho que os subsídios hoje que tem no Brasil de solar, eles estão equivocados. Eu acho que a energia solar não precisa mais de tanto subsídio. O que está acontecendo hoje é que esses subsídios estão provocando um fenômeno que eu chamo de Robin Hood às avessas. Então, a energia hoje uma tarifa de energia elétrica brasileira é uma das mais caras do mundo, as pessoas, então, optam, né, por colocar, por exemplo, painéis solares nas residências e até empresas substituir energia tradicional por energia solar. Só quer dizer que o subsídio hoje faz com que a energia solar não pague linha de transmissão, não pague encargo, não pague linha de distribuição. Por que eu chamo de Robin Hood às avessas? Porque, no fundo, isso aí é um modelo onde o pobre paga a energia barata para o rico, né? Porque o pobre ele não consegue, não tem dinheiro para botar um painel solar em casa. Como o setor elétrico é um condomínio, então você acaba transferindo essa conta. Quem bota na casa um painel solar reduz a conta em 40%, 30%, 50%, só quer dizer que quem vai pagar isso é quem não colocou o painel solar. Então, eu acho que a energia solar é muito importante, ela tem um papel relevante e vai ter na matriz da energia elétrica brasileira, mas eu acho que essa política hoje de subsídio é uma política equivocada. A energia solar não precisa mais desse tipo de benefício. Ela hoje teve uma redução de custos gigante e não precisaria que tivesse esse programa aí que o Brasil construiu, que eu chamo do Robin Hood às avessas. Uhum. Eu quero trazer aqui uma pergunta, Adriano, para você, inclusive o pessoal do chat deixou aqui, que é uma questão realmente aqui interessante, né? O Edson está dizendo assim, e quando chegarem os carros elétricos, qual será a fonte de energia para poder atender? A gente sabe que, por um lado, a gente precisa se preocupar muito com o meio ambiente, reduzir emissão de gases, petróleo também cada vez, gasolina ficando mais cara e tudo mais, ou seja, uma boa opção seria realmente carro elétrico né, por diversos fatores. Aí, por outro lado, a gente tem uma crise de energia elétrica e a gente, né, ou seja, acaba que uma coisa... E aí, como é que fica? Como então vai abastecer um carro elétrico
se a gente não tem, então, aí uma das principais fontes que hoje a gente fica o tempo inteiro aí se arriscando até apagões, inclusive, aqui no Brasil? Acho que a gente tem que olhar o carro elétrico da seguinte forma: eu acho que o mundo vai caminhar para ter matrizes elétricas e energéticas regionais, né? Cada região do mundo vai aproveitar a sua vantagem comparativa. E o Brasil é privilegiado nesse aspecto, porque a gente tem uma diversidade de fontes primárias de energia muito grande. Tem sol, tem vento, tem gás natural, tem biomassa, tem biogás, etc., né? Então, o carro elétrico, como é que no Brasil, eu acho que o carro elétrico é uma coisa que não deveria ser tão incentivada, porque a gente aqui tem o etanol. O etanol ele é um combustível melhor do que o carro elétrico. No carro elétrico, o que acontece? Dependendo com a fonte de energia que você abastece o carro elétrico, ele pode ser poluente. Na China, onde a maior parte da energia elétrica é gerada com carvão, o carro elétrico não é um veículo limpo, né? Porque aquela eletricidade que entra no carro para abastecer as baterias, ela vem de uma fonte suja, né? Outra questão também são as baterias. O descarte de bateria é uma coisa que implica em efeitos ambientais, e também a bateria precisa de lítio para ser construída. O lítio também ele acaba ocasionando muito problema ambiental, tanto na exploração do lítio como depois no descarte do lítio, né? Então, no Brasil, por exemplo, eu enxergo no máximo o carro híbrido, né? Aquele que funcionaria, carregaria na frenagem do carro com eletricidade e usaria como combustível também o etanol. Então, essa pergunta eu diria para você: no caso brasileiro, onde a gente tem uma demanda de energia, um consumo, de energia per capita muito baixo, eu acho que não faz muito sentido o carro elétrico, né? No Brasil, eu acho que o que faz sentido e que é ambientalmente melhor ainda que o carro elétrico é o etanol. Maravilha, então, Adriano. Bom, quero trazer o Rafa. Vamos lá, Rafa, despedir aqui. Primeiro, claro, obrigada, Adriano, pelo seu tempo, por vir aqui, né, disposto a falar um pouco mais sobre esse tema. É uma questão que tem realmente aí preocupado bastante os investidores. Já têm deixado isso no radar já faz um tempo, preocupa a todos nós, né, claro, não só investidores, mas também como usuários, também como brasileiros, né, quem é que quer, como você bem falou aqui no início da nossa entrevista, né, Adriano, tá todo mundo hoje precisa de uma tomadinha ali do lado, realmente isso faz uma diferença. Então, obrigada, Adriano, obrigada pela sua disponibilidade, pelo seu tempo. Contamos com você outras vezes aqui na BMC. Eu te agradeço, e quando precisar a gente está sempre à disposição, e um bom resto de semana para todos. Valeu, tchau, tchau, até mais. Tchau, tchau. Bom, Rafa, vamos lá? Vamos se caminhando aqui para esse fechamento do mercado, já são 5 horas e 4 minutos. Só antes, tem uma coisa interessante que eu estava vendo aqui, Rafa. Bom, muita gente tem falado sobre a questão de recuperação econômica o tempo inteiro, né? Aliás, isso acho que mais se fala, reuniões e mais reuniões sobre isso. E aí, lá no G20, a recuperação global, para eles, pelo menos, segue em ritmo sólido. Porém, a desigualdade aí tem riscos de baixa, pelo menos foi um comunicado aí que o G20 divulgou após uma reunião aí de ministros das finanças e também presidentes de bancos centrais, né, do grupo, que apontam a recuperação global, que tem continuado aí num ritmo sólido nos últimos meses, apoiada pelo avanço da vacinação e pelo continuado apoio político. Essa recuperação, porém, segue altamente divergente entre os países que são mais expostos a riscos de baixa, inclusive. Né, os países reafirmaram, isso em particular, pelo menos, a possível disseminação de novas variantes da Covid-19, né, e pelos ritmos de desigualdade de vacinação, de acordo com o comunicado do G20. Os países reafirmaram a posição em utilizar todos os instrumentos disponíveis para poder lidar com consequências adversas da Covid-19, em particular nos grupos mais afetados, como mulheres, jovens e trabalhadores informais e com baixa qualificação, bem como na questão das desigualdades. O otimismo por eles continua em alta, né, Rafa? Exatamente. Já na prática... Exatamente, né, Débora? Inclusive, tem um índice, que eu esqueci qual que é o nome, mas eu acho sensacional, que ele fala, é a junção de todas as economias do mundo. Né? Então ele é como se fosse assim, o mundo ganhou hoje ou perdeu hoje, né? E é bom a gente sempre tá vendo. Eu esqueci qual que é o nome, uma vez o entrevistado veio, ele era um analista técnico, alguém pediu para ele analisar. A galera do chat aí
que souber, manda aí pra gente, por favor. A galera aqui, muita gente gostou da entrevista hoje sobre energia, né? Energia que é um assunto bastante importante, obviamente, né? Ninguém quer ficar no escuro, obviamente, né? Todo mundo aí com medo dessa crise hídrica, aí tem que chover, chove chuva, chove sem parar, já dizia a música, né, Débora? Exatamente isso, Rafa. A gente tá nessa aí, né? Enquanto não chove exatamente tudo o que a gente quer, a gente segue acompanhando aqui o fechamento desse mercado. Aliás, estamos aqui para isso. Em Nova York, já tivemos as bolsas aí fechadas. Deixaram aí, Dow Jones fecha estável, né? Hoje a gente teve S&P 500 subindo 0,31%. Nasdaq subiu 0,73%. E o dólar por aqui fechou numa queda de 0,51%. Mas olha lá, cotação a 5,50. Não saiu da casa dos 5,50. O leilão de swap pelo menos impediu que a gente fechasse ali na máxima dos R$6. A gente chegou bem perto hoje ali, ó. Né, no momento de alta aí, o dólar subiu, chegou a 5,59 de cotação. Quase 5, né, quase R$6, e aí a gente conseguiu fechar numa alta aí de 0,50, aliás, desculpa, numa queda de 0,51%, com o dólar cotado a 5,50, que a gente tem um dólar futuro, tá, gente, que ainda está aqui aberto, está caindo 0,54%, e a gente vai seguir acompanhando por aqui, mas pelo menos até então, essa foi a realidade lá de fora e também aqui do dólar. O Ibovespa ficou aí no cenário positivo, conseguiu manter os 113 mil pontos, numa alta de mais de 1%, Rafa. Olhando aqui para o nosso mapa de calor, eu vou trazer aqui por volume de negociação para a gente entender onde é que estava aí, onde é que estão os maiores, né, negociações. Olha só, Petro 4, né, que teve essa notícia, teve essa fala aí do Arthur Lira depois que acabou beneficiando o papel no volume de negociação, mais de 1 bilhão aí de negociação. Depois a gente teve B3, não sei se o pessoal lembra, mas a gente até falou na segunda-feira, inclusive, né, sobre uma queda de B3, a gente teve aí uma recomendação aí, de novo, não lembro se foi o Goldman Sachs ou se foi o Morgan Stanley, que teve aí, reduziu aí quase em 1/4, mais ou menos, a recomendação de B3 e o papel caiu bastante, mas hoje aí conseguiu dar uma recuperada no volume de negociação. E Tube 4 também ali e Petro 3 aqui. Nessa alta, no volume negativo de negociação, a Vale, outros bancões e Prio, né, que deve ter tido aí realmente, então, a realização aí de alguém ou alguns alguéms, como o Rafa disse, né, que tinha posição aí em Prio que tinha subido bastante, né, Rafa, a gente teve alguns analistas passando por aqui, né, trazendo análise gráfica e tudo mais, além disso, outras análises que também, de outros especialistas que passaram por aqui falando sobre a Prio, já está bastante esticada realmente aí, né, no gráfico era o que se via e hoje pode ter tido realmente apenas uma realização, né, porque se a gente olhar para os outros papéis do setor, Prio foi totalmente aí na contramão. Tem os papéis aqui, os outros papéis de siderurgia no volume de negociação negativo hoje, depois que a gente teve o segundo dia de queda do minério de ferro lá em Qingdao. Olhando aqui pela variação, deixa eu só mudar aqui a variação diária. Banco Pan, bancos digitais lá na frente, ó. Banco Pan quase 10% de alta. BID4 e BID11 também aqui nessa alta. Pão de Açúcar, Pets, que também houve uma repercussão aqui, né? Se houve também vendas de ações da Pets, de um dos sócios. Apenas um tinha se manifestado, até onde eu acompanhei, dizendo que ele não tinha se desfeito de posições. Mas aí, então, houve aí realmente alguma movimentação de vendas, o papel ou não. Pets ficou aí nas maiores altas do dia. Além disso, o setor de shoppings com Iguatemi, que ficou aqui numa alta de 4,43%. A gente também teve BR Malls aqui, ó, Multiplan, JHSF também aqui numa alta de mais de 3% para hoje. Outros papéis aqui do setor de varejo, né, com Via aqui também, que subiu hoje, teve também aqui, teve o Grupo Soma, 5,14% de alta, Amer 3,08% de alta. Bom, bastante papel aqui do setor Lojas Renner também aqui, ó, 2,60% de alta nessa quarta-feira, pós-feriado por aqui. Que dia, hein, Rafa? Pelo menos ficamos aí no positivo. Ô, Débora, inclusive eu queria aqui ressaltar que eu amo esse chat, porque eles dão solução para tudo. Ó, o Ezequiel Santos, inclusive, já me lembrou aqui, é o MSCI World, mesmo que eu estava pensando aqui, o Ezequiel, muito obrigado aí, World Index, né, esse indicador aí muito legal da gente acompanhar, né? Ele dá essa sensação se o mundo ganhou ou perdeu no dia. Eu adoro. Eu sou uma pessoa muito imatura, né, Débora? Então eu adoro ficar pensando que o mundo ganhou ou perdeu, que alguém está se importando com isso naquele momento, exatamente aquele índice, todo mundo parado olhando para aquilo ali. Mas o Marcos aqui também veio com uma
uma mensagem super bacana. Ele falou assim, ó, se for da Paraíba, tem o forró nos pés. Sou sanfoneiro do sertão das Espinharas, na Paraíba. Quando precisar fazer uma abertura na BMC News com o trio Pé de Serra, é só dizer Débora. Olha Débora, aí. eu sou muito a favor disso, tá? Eu sou de também Fortaleza. sou. Débora lá da Paraíba. Olha, Eu também. a gente podia ter uma abertura estilo forró, que é um forrozão brabo. Já vamos anotar aqui a sugestão, vamos passar para o nosso diretor aqui para ver se ele aprova aqui essa sugestão para um dia, uma sexta-feira animada, quem sabe, para a gente abrir alas aí para para aquele happy hourzinho, né, Rafa? Por que não? Por que não, né? Por que não? O grande Rodrigo Marisa, nosso diretor, que é do Rio de Janeiro, carioca, então tem o pagode nos pés aí, enquanto a gente tem o forró nos pés. Mas também uma abertura de sambinha eu ia gostar, né, o Débora? Falando bem a verdade. Olha, eu topo, hein, Rafa? E a namorada do Gabriel falando que o Gabriel dança muito bem. Também. Aliás, forró. o Marco estava mais cedo falando de pessoal da BMC e conhecer lá o forró de Campina Grande. Olha, eu vou te dizer que eu, nesse ponto eu fiquei aí sendo uma paraibana bem pelo avesso, porque eu não conheço Campina Grande, não conheço São João, o maior São João do mundo aí da Paraíba. Você acredita nisso? Eu não fui mesmo? lá. Pois é, Rafa, tão de pertinho, né? Mas não fui. 14 anos eu fui morar em Natal, morei mais 14 anos lá, tô aqui em São Paulo. São Paulo também já me conquistou, né? Roubou meu coração, estamos aqui. E aí veio pandemia, e aí vai ficar para uma próxima, quem sabe. Mas vamos lá, Rafa, hoje tem TOTS chegando aí no Hoje BMC tem. Business. A gente tem com a grande Hanna Beltrão, que já está aqui do meu lado já. Ela que é lá do norte do país, lá de Belém do Pará. Pois é. Um beijo para Belém, inclusive, lá. Ela, a grande Hanna, que adora forró. Ela gosta de forró, ela fala aqui pra gente aqui o tempo todo que a gente tem que ir dançar forró, mesmo esse pessoal que tá tudo solteiro aqui nessa redação. Eu tento convencer o grande Gabriel Monteiro, mas ele é um cara mais dos anos 80, ele gosta ali mais de um Bee Gees, né, Débora? Ele é um cara mais conservador, digamos. Ele é. Cara mais conservador. Mas é isso aí, vamos ficando aqui na reta final, né, Rafa? Lembrando que hoje a gente tem uma live especial, né? Hoje temos. Às Hoje 18 minha rotina horas. de gravação vai até falar chega. Ó, hoje tem às 6 horas aqui uma live super especial comigo, com a grande Débora Oliveira, com a Paula Moraes e com o professor Alexandre Cabral lá no nosso Instagram, @bmc.news. A gente vai comemorar 1 ano desde os inícios, desde o início da transmissão da BMC News, né? Aquele início, né? O que estava acontecendo. Eu cheguei aqui, eu acho que faz 8 meses. Mas eu peguei ainda ali a casa já mais ou menos arrumadinha já, né? Obviamente já vi crescendo muito essa empresa, mas eu tô maluco pra saber como é que era no comecinho de tudo. E sabe quem tava lá? A Débora, obviamente, estava lá, eu sei disso, com a grande Paula. E Antes de tudo ser mato, eu já tava aqui, né? Exatamente. Eu já tava aqui. Visionário. Então, gente, aproveitem essa oportunidade para bater esse papo aqui com a gente. Vamos falar um pouco sobre bastidores da BMC. O que você tiver de curiosidade, 18 horas, lá no Instagram da BMC, @bmc.news. E a gente espera com vocês, com o professor Cabral, pra gente dar bastante risada também, né, Rafa? Exatamente. E por hoje é só. Tem Crypto News hoje também. Tem Crypto News também. 6h50, aí a gente vai falar com o pessoal da QR Asset lá, né? O CIO da QR Asset. A gente pode abrasileirar já esse nome aqui. Eles, para quem não sabe muito de criptomoeda, eles têm 2 ETFs na Bolsa Brasileira, tá? O QETH11, QBTC11. Eles têm 5 fundos aí. Tem um outro fundo, Débora, que sabe o que eles prometem? Olha só que coisa interessante. A pessoa investe e aquele dinheiro não vai ser investido em Bitcoin, vai ser investido em centros de mineração de criptomoedas que vão pagar dividendos conforme eles vão crescendo. Então a pessoa não fica dependendo do preço do Bitcoin, se vai subir ou se vai descer, se o Bitcoin existe ou não, mas sim de um centro ali de tecnologia, um ambulante, é um negócio maluco. Eu tô doido para esse programa de hoje. Hoje o programa vai ser sensacional, aí por volta das 6h50, logo após o Portfólio Global. Você já fica aí direto, o Portfólio Global também é sensacional, e aí a gente vai no Crypto News aí. É hoje à noite, né? Mas agora é a hora do BMC Business, com o TOTS e a dona Hanna Beltrão. A gente vai ficando por aqui. Amanhã eu tô de volta, pessoal, às 9h30 da manhã, com todas as notícias do mercado, movimentação do mercado aqui em tempo real, no nosso telão para vocês. E logo depois, às 4 horas da tarde, também o fechamento do mercado aqui no Top News. Obrigada pela audiência a todos vocês. Tchau, tchau.